Denise, você está aqui hoje para falar num evento para educadores, né? E eu queria te falar assim, a sua vida é sobre, a sua carreira é humor, a atriz, né? E você trabalha com humor, né? Todo mundo te conhece, te ama pelo humor que você, né, que você traz. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho assim sobre a possibilidade, né, enquanto educadores, de usar, de abusar desse humor para a transformação também. Que engraçado você falar isso, porque na verdade o humor para mim, as pessoas perguntam para mim, você só faz comédia? Eu falo assim, não, eu acredito no humor, porque o humor para mim ele é um ingrediente muito poderoso para a comunicação, né? E eu acho que tem uma coisa que o humor ele é aliado ao pensamento. Então você não ri da piada que você não entende, né? Uma pessoa ela entende uma coisa. O humor, ele se certifica que você está entendendo. Então, ele abre uma estrada para o pensamento racional. Tanto que eu digo que o terreno que eu prefiro trabalhar é o terreno onde eu consigo fazer alguém rir, ao mesmo tempo que eu faço essa pessoa pensar e talvez com isso se emocionar. Né? Eu acho que o humor, o pensamento, eu sou uma pessoa que eu tenho muito... Eu gosto muito de conversar, sou muito faladeira, mas eu tenho uma boa conversa. Eu acho que a gente precisa conversar para a gente ampliar os nossos pensamentos. E mais do que nunca, eu acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca a gente precisa fazer o que eu chamo de a única revolução que a gente pode fazer, é a revolução da escuta e da paciência. Acho que a gente tem que viver todos os dias hoje com esse exercício, com o exercício de realmente escutar. E o humor, ele é, sem dúvida nenhuma, um poderoso agente para a comunicação. Eu sempre acho que os atores e os professores têm alguma similaridade em suas profissões, na medida que precisam capturar a atenção de plateias. E hoje isso cada vez está mais difícil, né? Nessa vida digital, a gente teve a nossa atenção muito dinamitada, muito estilhaçada, na verdade, está para todos os lados. E é muito difícil isso. E essa minha reverência aos professores, aos educadores, ela não vem de hoje. Minha mãe era professora aposentada, e eu acho que, de alguma maneira, todos nós eu tenho uma hashtag que eu coloco que somos todos professores, pelo apoio que eu tenho a essa classe e também porque eu acho que todos nós temos saberes que podem modificar pessoas. E se a gente souber conversar com afeto, com escuta, com humor, talvez a gente consiga fazer esse mundo melhor, ainda mais nesse momento crucial que a gente vive. E você vem falar hoje sobre a gentileza, né, para os professores. A gentileza como meio de transformação, gentileza como... todo mundo repete tanto isso nas redes sociais, né, nas suas falas. Algumas pessoas falam assim, isso já está batido, já estou cansado de escutar isso, cadê a prática disso, né? Como é que é a prática dessa gentileza assim, no dia a dia? Foi uma ótima pergunta, porque na verdade eu sinto que a gente anda falando muito na rede social, o amor, a empatia, né? A gente tem falado tanto essa palavra empatia que eu fico com medo de a gente perder a empatia pela palavra empatia, porque na verdade eu acho que a gente precisa falar o que a gente acha que é óbvio. Por exemplo, amor, o que é amor? Né? Se você vê, na Califórnia já tem a Universidade da Felicidade. Na Alemanha tem a Faculdade da Gentileza. A gente vive um tempo onde aquilo que a gente achava que era nato, ou que era da família, ou que era da nossa criação, que todos, um trato social, ele precisa ser ensinado mesmo. Né? A educação socioemocional ela é hoje o grande problema das escolas e assim, é urgente que se faça, né? Que se comprometa com a educação socioemocional.
Então, eu acho que quando a gente fala o amor, a gentileza, resolve tudo, precisa dar um manual de instrução da gentileza e precisa dar um manual de instrução do amor, da escuta, né? O que é escuta? Estou aqui te escutando, aí chega uma hora você entra em tecla mute. E eu não estou mais ouvindo nada porque eu estou pensando, tem que fazer aquela transferência, tem que passar aquele e-mail, tem que, né? Então, a gente está assim, se eu não tiver no meu exercício a capacidade de falar, desculpa, você pode falar só as 2 últimas frases que eu viajei aqui, eu preciso ouvir de novo. Se eu não tiver a capacidade de ter uma relação honesta com o outro, amor, por exemplo, para mim é insistir. Amor, hoje, é insistir, é fazer de novo, é tentar de novo e de novo. Isso é amar para mim hoje. Né? Então, a gente precisa dar um manual de instruçãozinha agora. Denise, você vai falar para um público majoritariamente feminino. Eu imagino que você não foi ali. Não, ainda não. 95% das pessoas que estão ali são mulheres, né? Eu cheguei, dei uma olhada. Que bom. Quase todas mães. Algumas, inclusive, trouxeram, né? Porque a primeira coisa que eu vejo nessa hora são crianças. Algumas tiveram que trazer o filho, porque o que faz com o filho nessa hora, né? E eu vi que você tem 2 filhos. E eu fico pensando, mãe, né? Atriz, artista, né? Palestrante, e de repente mãe, e aí de repente mãe vira primeiro mãe, depois as outras coisas, né? Como é que você fala para um público desse, que às vezes tem que ir para uma formação sábado e levar o filho junto, porque não, né? E você né, tá aqui hoje, deixou lá e veio para São Gotardo, longe pra caramba da sua casa para falar, né? E viver essa gentileza, esse amor, essa escuta, né? Tudo isso que você acabou de falar comigo e que está transformando aqui, fervilhando dentro de mim, né? E pensar isso dentro desse novo desafio que está sendo agora também a maternidade. Eu acho que traz o filho, né? Carrega o filho, né? E a gente vive um tempo onde as mulheres não têm mais como ficar em casa cuidando dos seus filhos. As mulheres precisam trabalhar. Então, a gente precisa entender que as crianças precisam, né? E as crianças têm que estar na escola e a gente precisa incluir as crianças, né, nessa nossa vida. Claro que você vai ter escolhas, né? Se a mãe tem escolhas, se meus filhos fossem pequenos, eu ainda não estaria aqui, né? Eu teria escolhido vir ou não, né? Hoje meus filhos estão barbados, graças a Deus. Mas se bem que nunca acaba a preocupação e nunca acaba, eles ainda vivem comigo e nunca acaba a dedicação que você precisa ter. Mas eu acho que a gente precisa entender uma coisa que os indígenas sabem muito, que é assim, teu filho é meu cidadão. Meu filho não é só meu filho. Eu sou responsável pela próxima geração. O dever de cada geração é preparar a próxima. A gente não pode esquecer disso. Então, somos todos professores, somos todos ensinadores, somos todos educadores. A gente precisa se comprometer com a comunidade que a gente vive, com o coletivo, sabendo que todos nós temos a nossa participação. Somos gota nesse oceano e entender a importância disso, né?